Vamos tratar sobre história, isso mesmo. Esta aula feita especialmente para a galera da Escola Santa Rita, no Bananal. Vamos falar sobre o feudalismo e a transição para o capitalismo. O tema desta aula é o feudalismo na Europa. Gente, a gente falar sobre o feudalismo na Europa, algo sério, complicado, porque o feudalismo ele foi um processo de transição para o capitalismo, né? Do século IX até o século XV. O feudalismo é uma forma de organização da sociedade que prevaleceu na Europa Ocidental entre os séculos IX e XV, durante a Idade Média. Caracterizou-se principalmente pelo poder político descentralizado, pela economia baseada na agricultura de subsistência, pelo trabalho servil e pela divisão social fixa e hierarquizada. Ou seja, quando ele trata dessa divisão social fixa e hierarquizada, ele diz que é uma sociedade estamental. Ou seja, que você não muda de classe social. Se você nasce pobre, você permanece pobre o resto da vida. Se você nasce rico, você permanece rico pelo resto da vida, independentemente do que aconteça no decorrer da sua vida, certo? Um detalhe interessante, gente, que nós temos que notar a sociedade feudal, ela surgiu basicamente por causa dos ataques dos povos bárbaros, né? Digamos assim. Só para ter uma ideia aqui para vocês, ó. Com o fim do Império Romano do Ocidente, o comércio foi se desarticulando e os centros urbanos foram perdendo sua capacidade de se sustentar. Assim, a sociedade acabou migrando desses centros e se estabelecendo, principalmente nas grandes propriedades rurais. Esse movimento migratório durou alguns séculos e a maior parte da economia europeia passou a depender da agricultura. Por isso, tornou-se fundamental proteger a terra de ataques e invasões. Essas invasões eram dadas pelos povos bárbaros, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, você pode até ver isso numa série chamada Vikings, que tem um fundo didático bem verdadeiro. Aqui nós temos uma imagem com uma estrutura bem clara como que era essa sociedade feudal, como que era esse feudo, né? Então no feudo ele era cercado justamente para haver a proteção dos ataques bárbaros. E aí nós temos o reduto do nobre, as terras do senhor, as lavouras santas, a casa de Deus, o abrigo dos plebeios, a zona neutra. Olha só, galera. O poder político descentralizado. Na Europa medieval não havia estados politicamente organizados ou países como os que existem atualmente. Apesar de haver reis, grandes senhores feudais, o poder político estava descentralizado. Isto é, dividido entre senhores do feudo que detinham toda a autoridade em suas terras. A Igreja Católica, ela, além de grande proprietária de terras, também detinha um poder religioso, sendo responsável pela difusão dos valores sociais, culturais e religiosos e davam sentido à vida no feudalismo. Como que era essa economia feudal? A economia baseada na agricultura de subsistência e no trabalho servil. Na realidade, quem sustentava todo o feudo eram os servos, né? E os servos, eles eram trabalhadores livres que recebiam terra e proteção do senhor feudal em troca de fidelidade, obediência, pagamento de diversas taxas e impostos, como por exemplo a talha, que era a entrega de metade de tudo que eles produziam, né? A corveia, que era o servo ir trabalhar alguns dias na terra do nobre, do seu senhor. E as banalidades, que era o pagamento pelo uso das instalações do castelo, como o moinho e o forno. Além disso, os servos não podiam abandonar o seu feudo para trabalhar em outro lugar, portanto, apesar de livres, estavam presos à terra. O que você me diz sobre essa liberdade aí? Não é um sistema de escravidão, e é um sistema servil. Para eles eram livres, mas porém atrelados, amarrados à terra. Toda a produção agrícola do feudo era voltada para o abastecimento local, ou seja, era uma agricultura de subsistência.
A nobreza e o clero, membros da igreja, eram sustentados pelo trabalho dos servos. O comércio entrou em declínio e o uso da moeda na Europa Ocidental quase desapareceu. Aqui, gente, nós temos a pirâmide da estrutura social na época do feudalismo. No topo da pirâmide, bem no topo mesmo, nós temos a nobreza. Logo abaixo da nobreza, nós temos o clero. E toda essa parte verde que vocês percebem aqui nesse desenho é composto pelos servos. Os servos que faziam todo o trabalho pesado, todo o trabalho, todos os serviços, tudo era garantido pelos servos e dado para quem? Para a nobreza e para o clero. Então os servos sustentavam os nobres e cleros que não faziam nada. O que você tem a dizer sobre isso? Como é possível perceber, os servos e demais trabalhadores constituíam a maior parcela da população na sociedade feudal, representada pela larga base da pirâmide. Enquanto isso, no estreito topo encontrava-se a minoria privilegiada, composta pelo clero e pela nobreza. Essa estrutura social é definida como base das funções de cada estamento na sociedade. Por isso que a gente chama de uma sociedade estamental. Os servos ficam sempre sendo servos e os nobres sempre sendo nobres. Não tem ascensão social nesse tipo de sociedade. Beleza, galera? Façam a leitura desse tema completo. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Não deixe de comentar se você quiser que eu fale sobre algo a mais deste tema. Deixem seu like aí e se inscrevam e ativem o sininho. Até mais!